Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E nós voltamos com mais um episódio animado aqui na Rádio da Costureira, o podcast que fala direto ao coração de quem trabalha com moda, com costura e transforma a própria vida com o trabalho das suas mãos, com cada corte da tesoura, cada ponto da amiga máquina. E no programa de hoje é disso que nós vamos falar, de vencer com raça, de mudar de vida, de fazer do nosso trabalho com a costura o maior agente de transformação da nossa história. E para conversar sobre isso com a gente, temos uma convidada que tem história para contar, conquistas, perdas, superação, esperança, bom humor e muita força de vontade. Essas são algumas palavras que definem essa costureira, apresentadora, locutora, youtuber com mais de 100 mil inscritos. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Mayra Macedo. Obrigada, Fer, que delícia estar aqui, que bom falar com tantas costureiras ao mesmo tempo, porque isso é mágico, sabia? Sim, a gente chega lá no coraçãozinho delas, estão trabalhando, costurando e ouvindo a gente. Ai, vai ser um prazer falar desse assunto, desse tema, junto com você. Ai, vai ser muito legal, tô animada. Nossa, eu também tô, hein? Já pode começar todo mundo a ficar animado por aí, tá? Sim, eu acho que vai ser um papo muito legal falar de vida, de transformação, de superação. Inclusive, no episódio de hoje, nós teremos uma novidade. Cheguei lá no meu stories do Instagram e pedi para o pessoal me contar as histórias de transformação, daquilo que a costura fez na vida delas. Eu recebi mais ou menos umas 15 histórias e todas assim, de identificação, algumas muito parecidas. Toda a história que eu li, eu me identifiquei, eu me vi ali também. Tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer essas histórias. Não dá para contar as 15, mas eu selecionei algumas aqui para ler com vocês e agradeço a todas a confiança de ter nos enviado esse texto, e eu espero que todas se sintam representadas. Então, Mayra, vamos começar conhecendo um pouco melhor de você. Apresenta pra gente aí a sua trajetória. Eu sei que você tem história para compartilhar. Conta aí um pouquinho de como foi que a costura entrou na sua vida, como tudo aconteceu. Menina, é uma coisa muito louca. Como eu falei. Já vou começar rindo. É uma coisa muito louca. Começar rindo, porque ao mesmo tempo eu tenho história assim de todo jeito, entendeu? É pra rir e pra chorar. É pra rir, pra chorar, pra se divertir, pra tudo, entendeu? Pra se emocionar, porque é muito legal. A costura, ela, na verdade, ela faz parte da minha vida como um todo. Eu não consigo imaginar, assim, algum momento da minha vida sem a costura. Porque eu nasci numa família de costureiras, entendeu? Então, já estava no sangue. De alguma forma, tudo isso já veio conectado a mim desde o meu nascimento. Mas assim, eu nunca dei importância para isso, nunca olhei para costura, até quando eu morava lá em Fortaleza, lá no Ceará, minha filha. Mas você é da onde? Foi para onde? Eu sou de Matão, do interior de São Paulo. Assim, fiz várias andanças e fui trabalhar com turismo lá em Fortaleza. E acabei me casando lá e tive 2 filhas cearenses. Aí depois eu acabei voltando para Matão, tive outra filha, me separei, enfim, minha filha, assim, né? Vamos nos ater à costura. Isso, foi só pra gente pegar um panorama geográfico. Eu pego um panorama geográfico da minha vida. Isso aí, já entendemos por onde você andou. Pois é. E aí, você sabe, né? Filha, a gente fala assim, queria vestidinhos, queria coisas assim, muito fofas pra ela. E a minha sogra, que na verdade não tem ex-sogra, né? Não, inclusive tá na lei, né? A gente não se desfaz da sogra depois do divórcio. Isso, eu fiquei chocada com esse negócio. Eu estou num acúmulo de sogras, minha amiga, que você nem imagina. Por enquanto eu tenho só uma e se pudesse devolvia, mas não posso. Pois
Pois é, aí minha sogra, ela costurava também, né? E assim começou a fazer uns vestidinhos pra Júlia. Aí eu falei assim, poxa, acho que eu queria aprender a costurar pra fazer vestidinho também, né? E a mãe dela, que era a bisavó da Gil, ela também costurava, fazia molde, assim, de uma maneira muito, muito legal, muito diferente, sabe? Pensa uma mulher intuitiva. E aí ela foi lá e foi me ensinar umas coisas, né? E acho que eu tive essa sacada, né, de pegar essa forma muito intuitiva de fazer molde, porque eu não sabia. A transformação já começa por aí, né, na cabeça. Aí, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, eu falei assim, ou eu penso de uma forma muito descomplicada, ou eu realmente extraio da melhor maneira possível, ou eu vou ter que ficar enroscada aqui, né, com uns trapinhos sem conseguir fazer nenhum tipo de roupa, nada. E aí eu ganhei uma máquina e fiz um vestido para Júlia. Claro, né, minha amiga? O vestido era o seguinte: imagine uma tira no peitinho e outra tira franzida embaixo. Pronto, esse era. E uma alcinha. Esse era o vestido. Sim, bem retinho. Por onde a gente começa. Por 3 tamanhos de retângulo. Retângulo da alça, o retângulo do busto e o retângulo da saia. Que bom que o corpinho de criança é reto mesmo, né? Que se tivesse curva, não dava. Menina, mas eu achei assim, muito, muito, assim, demais, sabe? Transformador. Você vê lá um tecido, tirei várias fotos, fiz o primeiro book da Júlia com o vestido retângulo. Ai, que amor! Mas foi muito legal, muito legal. E na mesma época, ela me deu um livro que se chama Como Fazer Quase Tudo, de A a Z, mas quase tudo mesmo, xarope, roupa, jardim, porta. Imagine um livro que realmente ensina a fazer quase tudo que você imaginar, né? Caramba, que ideia boa! E assim, nossa, eu achei essa ideia tão boa, queria tanto ter tido essa ideia antes, mas tudo bem. Ai, tem umas ideias que a gente tem vontade de ter tido, né? Eu também tenho, ó. Eu sou uma pessoa invejosa de quê? De ideia. De dinheiro a gente trabalha pra ter, agora ideia é uma coisa que você fica, puxa. É uma coisa que a gente fica pensando, né? Por que eu não pensei nisso antes? Tava na minha cara! Mas enfim, eu peguei esse livro como a minha alma, como a minha essência. Tanto é que meu canal, né, no YouTube chama Faça Quase Tudo. E assim, eu já venho de uma pegada assim, do meu pai nas férias pintar a parede da casa, sabe? Essas coisas assim que junta a família para reformar a casa, junta a família para fazer tal coisa, sabe? Sim, conserta a batedeira com peça de bicicleta se for preciso. Isso. Sou bem dessas famílias também. E é uma forma de economia também, né? Porque eu não venho numa família rica, assim, que tinha, né, tudo. Então a gente tinha que se virar um pouco, né, pra ter as coisas. Então esse livro ficou meio que a essência da minha alma e eu comecei a fazer tudo isso na minha casa, né? Mesmo quando eu voltei para Matão sozinha com as 2 mais velhas, eu era sozinha, né? Então eu tinha que me virar. Só que assim, a costura, ela ficou sempre em segundo plano, como como um lazer, um hobby, nunca tinha sido uma profissão efetivamente, entendeu? Tanto é que eu costurava calça sem o entrepernas, né? Virava uma saia longa toda desmilinguida. Quem nunca costurou, né, uma calça sem costurar o entrepernas? Olha, já fiz muito. Pois é. Como que pessoas veste? estão se identificando com o nosso papo, né? Tenho certeza. Porque olha, a alça virada. Nossa, até a manga de cabeça para baixo na cava eu já costurei. Isso eu também. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí, Fernanda, o que aconteceu? Eu passei um momento muito, muito, muito complicado na minha vida, com 3 filhas, já no segundo casamento. Meu ex-marido, meu segundo ex-marido, né?
acho que as costureiras vão falar assim, quem é essa doida que a Fernanda trouxe para a entrevista de hoje? Mas tentativa e erro. É isso, vamos acompanhar o raciocínio. É isso aí. Então, assim, ele morava numa outra cidade para trabalhar, e eu fiquei sozinha com as 3 crianças, eu me vi assim, desesperada, sem emprego. E aí uma tia minha foi na minha casa e falou assim, você quer comprar uns pedaços de viscolaicra? Na época, assim, a viscolaicra estava super em alta, era a maior sensação. Era um tecido novo, né? Eu lembro dessa época. Novo, isso. Então, assim, tinha muita coisa. Ela falou assim, você quer copiar umas blusas minhas e sair para vender? Olha a maluquice. Eu não tinha curso de corte e costura. Eu costurava, assim, meus moldes eram intuitivos. Vai na raça. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu mal sabia copiar aqueles moldes de revista, sabe? E aí foi muito engraçado, porque eu topei, eu falei assim, eu quero, porque vai que, né? Aí ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu te empresto dinheiro para você comprar 10 cortes de tecido, te empresto 10 blusas diferentes e você copia. Nossa, que ideia! Que ideia! E você acredita que a ideia deu certo? Claro que eu acredito! Isso sempre dá certo! A gente que tem medo, mas essas loucuras, elas dão certo! Elas dão certo. E assim, imagina com máquina caseira, tá, amor? Porque eu não tinha máquina industrial. Meu Deus. Aquela overlock? Não tem. Eu tinha aquela overlockinha verde, sabe? A chinesinha! A chinesinha. É como se não tivesse. Mas a bichinha costura um pouco. Exatamente. Bom, mas assim, eu me dei super bem. Como eu não tinha galoneira, as minhas roupas eram modernas e todas só no corte da tesoura. Não tinha nada. Ah, sim. Eu também lembro dessa época. Aí eu comecei a vender essas blusas em escola, porque minha mãe é professora, meu pai, minha tia, sabe? Então, assim, era um lugar de fácil acesso para eu mostrar os meus produtos, entendeu? Entendi. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a costurar para fora. Aquela bem louca, né? Esquizofrênica. Vou começar a costurar para fora. Sob medida, não sabe nem fazer o próprio molde, mas vai costurar sob medida. Tá arrasando mesmo. Aí, menina, começou a ir umas professoras lá em casa, né? Na área de casa eu costurava. Eu lembro até hoje, era muito legal. Porque aí ela falava assim, olha, eu quero essa blusa. Ela via na revista, alguma coisa assim. Aí eu falava assim, amiga, você me traz uma camiseta sua? Que cara de pau! A camiseta era a minha referência. Ai, meu Deus. Tirar medida nada. Cara, eu dou muita risada. E, no fim, isso foi uma sacada, porque eu me virei desse jeito, entendeu? Eu costurei muito baseado em camiseta da cliente. Porque ela chegava com a camiseta e falava assim, veste a camiseta. Aí eu pegava um papel, colocava o nome da cliente, o telefone, e aí eu começava assim... A camiseta fica 2 centímetros de distância do corpo. Ai, não acredito! A capa fica grande. O comprimento da camiseta fica bom para fazer qualquer tipo de blusa. Isso era a minha medida, tá bom? Que maravilhosa! A engenhosidade não tem limites. Tem limite. Cara, você tem noção? Uma costureira mais de araque dessa. E eu comecei a fazer maior sucesso, porque muita gente começou a ir lá em casa, porque minhas roupas eram criativas, entendeu? Entendi. Porque eu usava a minha criatividade e dava ideia. Claro, o cérebro era economizado em modelagem, você gastava tudo na criatividade. Gastava na criatividade, entendeu? E era assim, satisfação garantida. E eu lembro até hoje que eu tinha uma cliente plus size. E assim, cara, e ela adorava as minhas ideias, porque eu fazia umas coisas bem esvoaçantes, assim, sabe? Mais alongadas e eu gostava de deixar o colo dela mais à mostra, assim. Cara, ela amava minhas roupas, ela era a minha maior divulgadora, minha fã, era muito legal mesmo. Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu posso começar a fazer outras coisas, né? A me arriscar a fazer outras coisas.
E eu tinha uma amiga, minha vida sempre foi assim, tá? E eu tinha uma amiga que tinha uma loja de roupa de criança. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer pijama de criança pra minha amiga vender na loja dela. Vai, continua. Aí eu fui numa loja de tecido, comprei uma porrada de tecido pra fazer pijama, fiz uma coleção de pijama. Ó, já começou na viscolaica, depois foi pra plus size, agora tá no pijama das crianças. Vamos lá. Várias áreas. Versátil. E aí, eu fiz, assim, uma coleção de pijamas, só que é o seguinte, eu tinha 3 filhas, né? Tenho, né? 3 filhas. Uma tinha quase 1 ano, a outra tinha acho que 5 e a outra tinha 8. Esses eram os tamanhos dos pijamas que eu tinha. Não acredito. Não tinha, amiga, porque eu não tinha molde, não tinha camiseta de referência. Não tinha criança, não tinha pijama de outra criança. Tinha criança daquele tamanho e não tinha como eu fazer. Meu pai, e aí, ó, se você costureira tá ouvindo a gente, você acha que não dá pra você começar hoje a costurar? Hoje? Agora, né? Saiba que dá. Você tem quantas crianças? Quantas crianças você tem para fazer uma coleção do que você quiser? Bom, enfim, eu fiz os pijamas e foi muito legal, porque o dia que eu tava fazendo a entrega dos pijamas na loja da minha amiga, chegou uma moça. E aí essa moça olhou e falou assim, nossa, você que faz esses pijamas? Eu falei, sou eu sim. Ela falou assim, mas você tem uma fábrica? Veja como é que as coisas acontecem. Eu, na maior cara de pau, eu falei assim, Tenho. Eu falei, tenho uma fabriquinha caseira. É na minha casa. Tenho. Aí ela falou assim, então, eu tenho uma fábrica de lingerie. Agora já é o sutiã e calcinha. Não, e eu queria muito fazer uns pijamas. Você poderia fazer uns pijamas Meu Deus. pra minha fábrica? Claro. Eu falei, claro que eu posso. Que louca. Meu Deus. Aí ela falou assim, olha, desenvolve uns 4 ou 5 modelos pra mim, por favor, que aí a gente aprova. Só que era o seguinte, ela queria pijama naquele estilo que eu tinha feito os pijamas infantis, que era com aplicação, não era só o pijaminha básico que a gente vê assim, sabe? Sim. Então, vou dar um exemplo assim, bem fácil de entender. O pijama tinha um arco-íris. Então, esse arco-íris era feito com fitas de cetim e a nuvem feita de tecido. Uma aplicação, entendeu? Entendi. Era uma coisa diferenciada, super Sempre. criativa. Então, foi isso que... Não foi a costura, não foi nada disso. Foi a minha criatividade que ela curtiu e ela queria, né, desenvolver alguma coisa desse tipo. E eu desenvolvi 5 modelos de pijama para ela e ela amou. Assim, tudo... diferentinho, com barrado, uma coisa muito legal e artesanal, não ficou com um aspecto de pijama desses assim, comprados com quantidade, sabe? Entendi, o conceito era exclusivo. O conceito era, exatamente, apesar assim, de que tinha um de cada tamanho, sabe? Mas sim, por mais que tivesse a grade, tinha aquela carinha de feito à mão. Tinha carinha de feito à mão. Só que para eu fazer isso, eu precisei ir no Banco do Povo e comprar uma overlock, uma galoneira, uma máquina reta industrial. Meu Deus, com a primeira, como é que é? O primeiro fornecedor e já fez o investimento. Eu fiz o investimento, eu falei assim, cara, porque eu fiz a seguinte conta, a quantidade de pijamas que ela me pediu dava para eu pagar as máquinas. Só. Ah, entendi. Entendeu? Então, a matemática fechou, foi. Só falta coragem. Fechou. Eu falei assim, eu vou fazer isso, mesmo que eu não ganhe nada, pagando tecido. Aí fui comprar tecido em Ribeirão Preto, fiz assim, uma coisa meio empreendedora, mas meio? Meio? Bastante. Assim, deu certo, entendeu? E essa coisa de aplicação não sei se você lembra daquela época que tinha assim borboleta aplicada atrás das camisetas com abertura, que parecia um negócio meio rendado.
É esse? meio renda com aplicação no Acho que eu sei. Zag, sabe? Sei. Coisas assim. E assim, foi muito legal, porque eu peguei uma época que eu pude criar. E aí, quando eu entreguei os pijamas, eu entrei na salinha onde estavam as máquinas e eu falei assim, e agora? Eu comprei as máquinas, eu vou fazer o que com essas máquinas? E uma coisa puxa a outra. Aí comecei a fazer camiseta. Olha que ideia legal para quem estiver ouvindo aí e não sabe o que fazer direito. O que eu fiz? Eu comecei a fazer camiseta, então eu fui na escola, tinha uma escola que chama Ângulo, e o símbolo do ângulo é um leão. E aí eu desenvolvi uma camiseta com uma carinha de leão, e a juba do leão era toda de lã. Sabe, lã cortadinha? Sei. Aí eu fui lá na escola e falei assim, olha, eu desenvolvi essa camiseta, você quer usar como uniforme para as crianças? Caraca, Mayra, tu é muito pra frente. Tô doida, cara. Aí Tu é muito pra frente mesmo. a dona da escola achou o máximo, mas, Eu imagino se eu tenho um negócio, imagina se eu tenho uma empresa. Aí me chega uma doida, com a melhor ideia possível, que vai me fazer, às vezes, ter um destaque diferente no bairro, porque as minhas crianças têm uma camiseta com um uniforme que o leão o cabelo dele é lã. Eu ia beijar seu pé. Ficou demais a camiseta. Eu peguei assim, eram 120 camisetas para fazer. E a preço assim, que hoje, se eu fosse pensar, tipo 120 camisetas a uns R$40, R$45. Entendeu? Entendi. Algo bem lucrativo, porque uma camiseta de uniforme comum hoje custa R$12, R$13. Eu tava cobrando 3 vezes mais. Claro Só que pela jubinha. claro que me dava 3 vezes mais trabalho, né? E Sim. assim, aí minha prima ia me ajudar, aí todo mundo começou a me ajudar, porque eu sozinha não conseguia. Contratei uma costureira, né? Aí a gente já começa a falar, né, de um outro padrão. Mas Tudo porque você reparou que o logo da loja era da escola era um leão. Era um leão, exatamente. O que me rendeu isso? Rendeu que a dona da escola, no final, perto do final do ano, ela virou para mim e falou assim: você sabe fazer colã? Adivinha que eu respondi? Sei, já fiz vários. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ai, me manda uma camiseta. Fiz a fantasia de final de ano de todas as crianças da escola. Contratei 4 costureiras para me ajudar. E fiz foquinha, fiz elefante, até as cabeças de TNT com enchimento, com glitter. Minha casa era glitter pra casa inteira, rapaz. Você não tem noção. Eu trabalhei assim praticamente 4 meses sem parar. Colã, macacão, tudo quanto é tipo de fantasia que você pode imaginar, foi tudo feito por mim, assim, cabeças de bichinhos. Quase uma carnavalesca. Praticamente uma carnavalesca, exatamente. Então, a minha vida sempre foi essa sucessão de coisas, assim, entendeu? E eu nunca desperdicei uma oportunidade. Nunca. Quando não tinha, tu inventava. Quando tinha, eu inventava, exatamente. Por isso que eu falo que quem sabe fazer uma costura reta, não precisa ter dom, não precisa nada disso. É isso. Só precisa se arriscar e ver alguma coisa que se adapte àquele tipo de costura que você faz. Porque com uma costura reta, Fernanda, você consegue fazer toalhinha de lavabo, você consegue fazer pano de prato decorado, você consegue fazer um monte de coisa só fazendo uma costura reta. E põe a criatividade em cima, que é o que vai dar destaque. É isso que vai dar destaque. E a gente não pode ter vergonha de bater na porta de alguém e mostrar, entendeu? Porque todo trabalho ele tem que ser mostrado. Se você não mostrar o seu trabalho, se você não se arriscar a ser visto, ninguém vai te notar. Entendeu? Então ninguém vai conseguir te associar. Chegou um momento na minha cidade que eu era conhecida
como a costureira mais criativa da região, entendeu? Porque, Que assim, demais. E assim, a minha vida depois disso, ela mudou muito. O faça quase tudo já tinha se incorporado a mim mesmo, entendeu? A mentalidade, né? Não só a frase, mas você viver aquilo na prática. Porque se tiver que fazer cabeça de leão, a gente faz, colã a gente faz, faço quase tudo. Manda que eu tô fazendo. Até uniforme para a Câmara Municipal eu fiz, sem ter nunca feito uma camisa. Aliás, minha amiga, cada encomenda que eu pegava, eu nunca nem tinha feito aquilo que eu estava pegando de encomenda, entendeu? Mas eu sentava assim, com consciência, mas uma coisa que é muito primordial, que cada costureira que estiver escutando agora vai parar o que está fazendo, vai pegar um papel, vai anotar e vai escrever o seguinte: eu acredito em mim. Porque isso é a base para você conseguir ser forte, feliz, lutar, porque você tem que acreditar em si mesmo, entendeu? Cada um tem que visualizar o seu potencial, porque todo mundo tem um potencial. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem algo que faz bem, mesmo que seja aquela única costura reta, entendeu? Então, isso é essencial, cada um acreditar em si mesmo. Se não tiver essa crença em si, não souber valorizar o seu potencial, você vai ficar ali, só atrás da máquina de costura, sendo uma mera costureira. E, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer ser a costureira, entendeu? Ao ponto de você chegar num balcão onde você vai fazer um cadastro e a pessoa perguntar qual é a sua profissão. E você dizer, costureira. Mas costureira assim, sabe, de peito cheio, com orgulho de você ser uma costureira. Porque tem muita gente que, assim, não tem orgulho disso, né? Verdade, temos histórias assim. Eu acho que esse é o momento pra gente contar uma bem legal. E vamos lá. É a história da Verônica Moreira, lá de Recife, Pernambuco. E ela fala sobre a vergonha de costurar. Ela diz o seguinte: a minha vida foi totalmente transformada pela costura. Eu costuro desde criança, com 8 anos, e já fazia saias. Mas estudei numa escola muito boa. E por ver que todo mundo da escola ia trabalhar em banco e grandes empresas, comecei a sonhar com isso também. E assim fui escondendo de todos o meu dom precioso. Eu tinha preconceito e dizia o seguinte: como pode eu ter estudado tanto para ser uma simples costureira? Não sabia que uma costureira nunca é simples. Trabalhei numa grande empresa, mas quando fui demitida, entrei em pânico. Aí, a minha mãe me aconselhou a trabalhar com costura. E eu tinha minha filhinha de 1 ano e não poderia ficar de braços cruzados. Então, comecei fazendo lençóis, olha lá, costura reta, jogo de cama, e hoje morro de orgulho do meu trabalho. Não me envergonho mais. Comprei minha casa, meu carro, cuido da minha família e sou proprietária de um ateliê de costura. E agora, formada em designer de moda, sei muito bem para o que foi que eu nasci. Olha que história linda, Fernanda. Ele combina aí com o que a gente tá falando, tá vendo? Ela tinha essa vergonha de costurar porque ela teve uma boa bagagem de estudo, estudou num colégio bom, todo mundo ia pro outro lado, mas depois ela viu que era isso que ela queria, porque ela queria ser feliz costurando. Pois é. Você sabe que uma coisa muito engraçada e que tem a ver, porque acho que no fim todas as costureiras elas se conectam e têm histórias muito parecidas. Sim. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de usina sucroalcooleira. Que é isso, pelo amor de Deus? Sucro o quê? Eu sou formada em logística, depois eu fiz pós-graduação em gestão de projetos e depois eu fui estudar cana-de-açúcar para trabalhar em usina de cana-de-açúcar. E o que eu faço hoje com isso? Eu chupo cana, né?
que você faz com o seu diploma? Eu faço isso. Na parede. Não adianta, quando você ama uma coisa, você pode, Sim. assim, estudar. Mas tem uma coisa. Eu gosto muito de estudar, tá, Fernanda? Eu gosto de A ler. curiosidade é um de bicho que estudar. quando morde a gente, a idade não tira esse negócio. Muito legal. Inclusive, quando eu passei nesse mestrado de açúcar e álcool, porque assim, na minha cabeça, o que eu achava? Que eu tinha que fazer uma faculdade de peso, eu tinha que fazer uma federal, uma USP, sabe? Uma Unesp. Uhum. E aí eu prestei essa pós-graduação na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, em açúcar e álcool, que assim não tinha nada a ver comigo, eu não sabia nada disso, mas tudo bem. E no primeiro dia de aula, quando todo mundo foi se apresentar, falava assim, olha, eu sou o Flávio, biólogo, olha, eu sou a fulana de tal, sou agrônoma, eu sou químico, eu sou... Aí eu levantei assim, respirei fundo e falei assim, oi gente, eu sou a Mayra e eu sou costureira. A sala inteira começou a rir, achando que eu estava zoando. Mentira! Você não tem noção, imagina todo mundo, um olhando pra cara do outro. Que louca! Eu tava zoando. E eu falei assim, gente, é verdade, tá? Ó, olha bem pra mim, eu sou costureira. Mas sou formada em logística e tal, e tô aqui pra ver qual é. Vim entender de açúcar e álcool. Eu sei. Eu me formei como uma das melhores notas da minha sala. E o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi apresentado num dos maiores congressos de economia do país, lá na Paraíba. Nossa, Mayra, que tu desponta mesmo onde tu vai ter sucesso, hein? Mas é porque eu faço com a alma cada coisa. É isso Então, aí. você Tem que imagina meter a se eu cara tivesse mesmo. usado isso antes na costura? Na costura! Por que a gente faz umas coisas dessa? Aí fica aí entendida de açúcar e álcool, agora eu fazendo pespontos, viés, ganchos de calça. Exatamente. Mas tudo Mas bem. todo conhecimento é válido, é. Olha, você sabe que tem tecido, fibra de tecido, sendo estudada a partir do bagaço da cana? Sim. Tá vendo? Tem um nome chique que eu não sei, mas eu sei que existe esse negócio aí. Então. E é um tecido super respirável, fresquinho, tecnológico. Isso mesmo, um tecido super tecnológico. Então, tudo isso a gente viu dentro do curso, né? De açúcar Aí você e falou, álcool. peraí que agora é minha área. Falei, peraí, que agora vocês vão me conhecer de verdade. Mas foi muito legal, assim. E agora, dia 23 de novembro, não sei, quem tiver ouvindo a gente depois, ok, mas quem estiver ouvindo antes já pode começar a torcer, porque eu vou prestar um mestrado em moda. Olha aí, chegou lá! Finalmente! Parabéns, Mayra! Estudar o que faz, né? Agora você vai chegar lá e falar, ô gente, tudo bem? Além de costureira, eu sei tudo de açúcar e álcool. Isso, mais ou menos assim. Ai, pai! É muito legal, muito legal. Ai, a vida dá umas voltas gostosas, né? Tá. Isso é bom. Dá umas voltas bem gostosas. E nessas voltas, como é que você chegou no YouTube? Vai seguindo aí com a sua história. verdade. Eu tive uma fábrica. Ah, tem isso. 43 costureiras. 43 Uma mulherada só falando, é uma loucura. Eu já trabalhei num negócio assim, de bordado no meu caso. Era uma mulherada que só, e aquela fofoca, aquela conversa, fala dos filhos, fala do marido, reclama de tudo. É muito engraçado. Nossa. Eu cresci nesse meio, eu aprendi bastante. As minhas filhas, elas foram criadas praticamente embaixo de uma mesa de corte, né? Porque Ai, que amor. desde pequenas, assim, elas acompanharam tudo isso. Mas eu acabei descobrindo há 10 anos que eu sou portadora de esclerose múltipla, que é uma doença do sistema nervoso central. E essa doença me deixou de cadeira de roda por 6 meses. Eu já tinha a minha fábrica pequena, né? Não tinha
não tinha 43 funcionários e tudo mais, mas assim, a costura, ela me ajudou muito na recuperação, porque eu acredito que quando você faz uma coisa que você ama, você consegue mudar completamente o curso da sua vida ruim, né? Daquilo que não tá legal. Então, através da costura, eu pude superar tudo isso. Mas, assim, o meu amor pela costura não foi suficiente para eu manter uma fábrica grande, porque, assim, a fábrica começou a crescer muito e tomou uma proporção muito grande que eu realmente... confesso que eu não tinha conhecimento administrativo para tudo isso, né? Eu era muito mais executante, uma pessoa de produção, de criatividade. E dizem mesmo, né, que as pessoas que têm muita criatividade, normalmente elas não conseguem conduzir muito o negócio. Eu sou muito mãezona, né? Então, assim, era muito amiga das minhas costureiras e tudo mais. Mas eu não soube gerir o negócio e a fábrica veio a falência. Simples. Nós falimos. Tadinha, Mas coitada. tudo foi um aprendizado, entendeu? Sim. Foi muito legal, porque eu também aprendi muita coisa lá. E eu acho assim que quando uma pessoa ela tem o propósito de fazer alguma coisa, ela precisa estudar melhor e quando achar que não é o caminho, pedir ajuda, né? Eu acho que se de repente eu tivesse um sócio que entendesse sobre negócios, talvez o negócio teria dado certo. Mas chegou nesse patamar pegando encomenda assim de pedidos de outras empresas, é isso? Fornecendo para outras lojas? A minha fábrica fazia 400 camisas por dia. Olha aí. Eu fiquei em uma fábrica especializada em camisa masculina. E eu fiquei muito especializada em camisa masculina, né? Até desenvolvi uma coleção, cheguei a desenvolver a coleção, fiz foto, book, tudo, mas eu não tinha quem vendesse, não adiantou nada. Entendi. Porque o negócio começa a tomar uma proporção que ele tem que se espalhar como se fosse um polvo, cheio de tentáculos. E nem sempre a gente tem habilidade em todos os tentáculos, porque a gestão de pessoas e venda, marketing e gestão do próprio negócio, muita coisa. Realmente, talvez um sócio, né? Isso, exatamente. Mas assim, Fernanda, eu também não choro por isso, entendeu? Foi muito ruim se a última apagar a luz, entendeu? E atirar todas as máquinas do estabelecimento, a vender tudo. Foi muito ruim, mas foi uma experiência de vida, assim, fantástica, entendeu? Mas sabe por que eu acho que isso aconteceu? Você levou isso de boa? Porque o seu amor estava baseado em autoconhecimento. E você sabia que o que você gostava era da execução da costura, a criação, essa parte. Isso mesmo. Então você não perdeu nada na sua interioridade, né? Tava tudo bem por dentro. Muito pelo contrário, eu tive um aprendizado fantástico, porque assim, aí eu precisei parar de usar as camisetas de base. A essa altura, né? A essa altura, eu já não usava mais as camisetas de base, mas eu precisei saber a fazer molde, a modelar, entender tudo. Fiz um curso de modelagem no Senac por um tempo, mas assim, na verdade eu acabei desenvolvendo o meu próprio método. Eu usei aquilo que eu aprendi na teoria, o que eu aprendi na prática, mais a história lá das camisetas e desenvolvi um método de modelagem que para mim facilitava demais na hora de fazer um molde. Tanto é que depois que eu fechei a fábrica, eu montei um ateliê. Mas só a questão de montar o ateliê também não estava me satisfazendo. Foi quando eu fui para o YouTube e comecei a fazer vídeo de customização, ensinando as pessoas a fazer quase tudo. Bem isso, a proposta. Bem isso. E eu acho que foi ali aonde eu descobri o verdadeiro, assim, a minha verdadeira essência. Que a minha essência, na verdade, não era só a costura, mas ensinar as pessoas a se superarem, ensinar as pessoas a se desenvolverem da melhor maneira possível, entendeu?
Então, dentro do canal do YouTube foi onde eu me realizei plenamente, onde eu consegui arrematar, né? Arrematar tudo isso. Então, de toda essa sua jornada, era a cereja no bolo que faltava, né? Passar pela fase de ensinar. Realmente, tem uma coisa, parece uma varinha mágica. Isso. Que quando é acionada na sua vida, você não consegue mais largar. É muito gostoso ensinar a costura. É muito gostoso. Eu falo que, assim, eu li uma vez uma frase que falava que você precisa rastrear o passado, organizar o presente e preparar o futuro. E aí eu fiz a minha adaptação da frase, que a gente precisa serzir o passado, né? Lavar todo o presente para chulear o futuro, para dar aquele arremate final, né? É isso aí, gostei da frase. E aí isso fez todo sentido para mim, né? É como se minha vida tivesse feito sentido a partir daquele momento onde eu comecei a ensinar. Mas assim, nada foi assim, comecei a fazer o canal no YouTube e ele, se despontou. Porque se fosse uma regra, se fosse algo que a gente começasse a fazer e a gente já tivesse noção do que vem depois, seria tudo muito mais fácil, né? Eu só fui entender tudo isso alguns anos depois, quando aquele meu canalzinho que eu fazia de brincadeira, que tinha 200 visualizações, eu abri e tava com tipo 200 mil visualizações e mais de 1.000 inscritos. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu acho que eu posso atingir mais pessoas. E eu comecei a fazer mais coisas ali. Mas aí eu comecei a ensinar tudo, minha amiga. Como colocar papel de parede, como envelopar a mesa, como costurar, como customizar. E a coisa ficou tão legal que a TV Cultura me chamou para fazer um quadro do Faça Quase Tudo lá na TV. E isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a lidar com câmera, a ter um time de vídeo, sabe? Coisas que eu não sabia. Que é um negócio difícil, né? É difícil a gente aprender sozinha, porque a gente não... Que ninguém nasce Fátima Bernardes, entendeu? Não, a gente não nasce assim. Não. Mas assim, e esse time de edição, essas coisas, imagina, meus primeiros vídeos não eram nem editados, meu amor. Eu fazia tudo alfinetado para mostrar dentro do menor tempo possível para as pessoas, entendeu? E eu aproveitei muito esse material da TV para colocar no canal. Foi meu pacto. Olha, o negócio é o seguinte: eu vou para a TV, mas o meu quadro que passa na TV, eu posso colocar no meu canal? Pode. Beleza, vou ter vídeo editado. Tu é esperta, hein? Então foi muito legal. E aí que eu comecei a colocar vários vídeos no canal. O canal foi crescendo devagarinho. Mas no final do ano passado, em setembro do ano passado, mais ou menos, eu comecei a focar mais em costura mesmo. Na verdade, não em costura, em modelagem. Eu quis passar esse meu lado prático de modelagem. Eu quis mostrar como com uma camiseta é possível você fazer qualquer tipo de roupa, entendeu? E eu acho que isso é uma sacada muito boa, que quando ilumina a mentalidade de uma costureira, ela nunca mais volta pro escuro. Quando essa porta se abre na cabeça, nunca mais fecha. Porque expandiu, não dá pra encolher. Não dá pra encolher, Fer. E assim, por mais que eu ensine meu método de modelagem, por mais que eu ensine a tirar medida, essa coisa do tirar molde baseado numa roupa que eu já tenha, numa camiseta que eu já tenha, eu nunca deixei de gravar vídeo com essa visão, entendeu? Tanto é que em setembro do ano passado eu tinha 10 mil inscritos e em outubro desse ano eu tinha 100 mil. Então, quer dizer, foi algo que despertou a costura e a modelagem em muitas pessoas. Né? Sim, com certeza, E o pessoal acompanha porque é fácil de início. Eu nunca coloquei esse tipo de conteúdo assim no meu canal. Eu
eu tenho uma dificuldade de passar por aí, não é por preconceito da minha parte, porque eu enxergo valor nisso, na criatividade, na engenhosidade, mas eu não comecei por aí, eu já fui na modelagem direto pro Senai, por exemplo, entende? Mas eu vejo o valor disso e eu tenho vontade de fazer uma série no meu canal com isso, mas eu ainda tenho que bolar, sabe? Eu ainda tenho que bolar porque eu gosto das coisas assim com um quê de minha cara nisso. E eu ainda não cheguei nesse ponto de colocar ali a minha identidade. Porque eu quero fazer algo que eu vejo que muita gente faz, mas eu quero fazer de um jeito que só eu vou fazer, entendeu? Então, você sabe que acho que foi mais ou menos isso, né? Muito canal de costura, muito canal de modelagem, muito canal de tudo no YouTube, mas assim, a minha visão descomplicada só eu tenho, entendeu? Verdade. E outras pessoas até usem outras roupas para fazer. Eu tenho, tanto é que às vezes eu uso sempre a mesma base de camiseta, sabe? Voltou pra camiseta! É verdade, eu tenho uma camiseta que teve um tempo que eu usei uma que eu tinha e agora eu uso outra. Eu pego a mesma camiseta pra filmar. E vira vestido, vira um monte de coisa. Vira vestido, vira macacão, vira tanta coisa, sabe? Que eu gosto de descomplicar mesmo, porque eu tenho uma visão muito simplista das coisas, tanto é que a minha história ela é assim, né, Fer? Tá tudo baseado na minha história. Então, meus vídeos no canal não são vídeos assim que eu inventei alguma coisa. Não, fazem parte exatamente do meu processo criativo. Faz parte exatamente de como eu comecei, de como eu me identifiquei com a costura. Então, talvez essa minha simplicidade de pensar, de transmitir essa linha de raciocínio, seja por isso que eu tenho tantos elogios no sentido de, Mayra, eu entendo o que você fala. E para mim não existe melhor elogio do que a pessoa dizer, eu entendi o que você disse. Sim, descomplicou, ficou claro, né? Pro lado de lá. E a pessoa faz. E olha, a gente vê os nossos inscritos, nossos seguidores, eles fazem cada coisa. Às vezes eu coloco lá no vídeo um tutorial de uma blusa. Daquela blusa, a criatura faz uma outra blusa, faz uma outra saia, faz um vestido. Olha, mas foi tudo que começou lá naquele seu tutorial lá. Eu fico, nossa, essa pessoa foi mais longe que eu, porque eu só fiz a primeira coisa. Ela fez a segunda, ela fez a terceira, ela fez a quarta. Isso desenvolve tanto, dá gosto. Dá gosto. Daí, mais uma vez, a prova do poder transformador da costura para onde quer que ela se espalhe. Ela vai se alastrando e vai transformando. Transforma começando a nossa vida, porque a gente descobre que gosta de se comunicar, a gente descobre que gosta de fazer vídeo, de alcançar as pessoas. Aí, quando a costura bate lá, a pessoa descobre que gosta de fazer a camiseta vira vestido, que depois vira blusa, camisa. Ela, por onde a costura vai chegando, ela vai transformando, ela vai mudando. Vai transformando assim, mas é uma transformação de alma. E isso é muito legal, é muito positivo, né? Eu tenho, inclusive, uma história para contar de uma transformação que começou assim, assistindo vídeo na internet de costura, a pessoa mudou de vida. Eu vou contar para vocês. A história da Raquel Madeira, de Cariacica, do Espírito Santo, e ela escreveu assim: Oi, Fê, minha vida foi transformada pela costura. Leia tudinho porque você é a maior culpada disso. Tenho 24 anos, estudei letras na Universidade Federal do Espírito Santo e sempre sonhei em ser professora. Acontece que no meio da faculdade eu engravidei e acabei trancando por 1 ano e meio. E nesse período eu comprei uma máquina, mesmo sem nunca ter acelerado uma na vida. Tudo para fazer pano de prato, para ver se eu conseguia ganhar uma grana. Acontece que desde que a máquina chegou, eu nunca fiz um paninho sequer. Fui me apaixonando por outras coisas. Fiz necessaire, bolsa, carteira, nada do que eu me propunha fazer dava errado. E isso só me estimulava, é claro. Depois conheci o canal da Marlene Mukai e comecei a reproduzir as modelagens dela. E isso me permitiu começar a fazer as minhas próprias roupas. Aí pronto, me apaixonei. Eu era minha própria modelo. As amigas da faculdade e igreja começaram a encomendar
virar modelinhos, e esse foi um caminho sem volta. Larguei o patchwork e em abril de 2018 minha melhor amiga foi convidada para cantar em um casamento em Paris. Eu pedi pelo amor de Deus para ela deixar eu fazer o vestido dela. E com base num tutorial que você postou no YouTube do vestido azul turquesa, fiz um vestido lindo com aplicações no tule, bojo, azelhas, e a partir daí eu vi que o céu seria o meu limite. O fato de você mostrar como se constrói uma peça com um avesso perfeito e costura limpinha me abriu os olhos para as possibilidades de trabalhar só com moda festa. Enfim, choveram encomendas e hoje eu tenho um ateliê lindinho e funcional num prédio comercial da minha cidade. Eu sou formada pelo YouTube e por livros de modelagem de 1900 bolinha. Você também me fez amar os bordados. Fiz até curso de bordado de Lunéville com o Nelson. Meus projetos de 2019 são em torno de bordados de moda festa. Me chamo Raquel Madeira, sou capixaba, professora de língua portuguesa e proprietária de um ateliê de vestidos que tem dado certo graças a pessoas como você, que compartilham conhecimento na internet. Ai, que história maravilhosa! Que maravilhoso! Isso é muito bom. Acho que a melhor parte do nosso trabalho é ter esse reconhecimento, né? Oh, nossa, eu quase chorei. Eu falei, meu pai, quando eu fui lendo no Instagram, falei, meu Deus, olha só onde a costura chega. Foi o que eu disse. Onde a costura, ela chega no coração de cada um, né? É isso aí. Que poder, que profissão, que profissão. Sou costureira. Ai, a gente se orgulha demais. É muito gostoso, muito gostoso. É muito gostoso. Você sabe que outro dia eu precisei fazer um... toda vez que pergunta, né, qual a sua profissão e não sei o quê, poxa, eu tenho tantas profissões que eu posso dizer, né? E aí depois que eu me formei como apresentadora aqui em São Paulo, locutora. Não chegamos nessa parte ainda. Mas assim, aí teve uma vez que eu fui preencher uma ficha e a pessoa perguntou assim, e eu sou registrada como apresentadora porque eu trabalho para uma empresa apresentando produtos dessa empresa, fazendo vídeo para apresentar produtos, né? Uhum. E então assim, tá lá na minha carteira profissional, né? E aí a pessoa me perguntou assim, qual a sua profissão? Aí eu falei, apresentadora. Mas assim, Fernanda, me deu um vazio assim por dentro, sabe? Eu falei Foi mesmo? Poxa, apresentadora? Ai, sabe quando parece assim, me deu até uma vergonha, sabe? Parece que eu tava querendo me enaltecer, sei lá, uma coisa muito esquisita. Aí a semana passada eu fui preencher o cadastro em outra coisa, né? Aí a pessoa perguntou assim, qual a sua profissão? Eu falei, costureira, moço. Encheu a boca e mandou. Costureira. Eu me senti tão bem. Eu falei assim, ok, eu sou apresentadora lá no papel, mas aqui, meu amigo, eu sou a sua costureira. Então você pode anotar aí que eu sou costureira. E a gente conhece, né, tanta gente que tem dificuldade de falar, eu sou costureira. A gente sabe que é uma profissão que tem uns lados aí meio sucateados. Esse pessoal que não quer pagar as costureiras, esses clientes que dá calote, esses clientes que quer pagar R$2 para você trocar um zíper que deu um trabalho de 2 horas. Então, pois mas é assim, né? Por isso que a autoestima da costureira tem que estar sempre lá no alto. E ela tem que saber o seu valor e mais, tem que saber dar valor àquilo que ela é. Eu tenho também agora uma outra história para contar, porque as coisas estão sendo puxadas, os assuntos. De uma costureira que me escreveu dizendo que no caso dela era a família que não apoiava. Que vai ser costureira o quê? Que vergonha isso aí, que você vai ser costureira. E agora eu vou contar para vocês a história da Adriele Moraes. Ela é de Rio Verde, Goiás. Ela me escreveu assim:
Minhas avós que sabiam costurar morreram enquanto eu ainda era pequena. E só depois eu descobri que era isso que eu queria fazer da vida. Costurar e costurar, deixando as pessoas bonitas e felizes. No início foi difícil, sabemos que até hoje existe um certo tipo de preconceito com essa profissão. E na minha família encontrei muito disso. Me formei no curso superior de segurança do trabalho, mas não era nada disso que eu queria. Encontrei por um grande milagre de Deus a dona Josefa, que é alguém que se dedicou a me ensinar a costurar. E hoje, nossa relação é muito mais do que professora e aluna. Nós somos duas grandes amigas. Sou apaixonada por costuras e quero fazer isso pro resto da vida, haja o que houver. Em breve pretendo montar o meu próprio ateliê. Minha família agora entende e me dá o maior apoio para seguir com o que eu sempre quis fazer. Aê! Mais uma história! Muito bom! Adriele botou a família no bolso! Quero ser costureira na vida, né? Pois é, mas às vezes a pessoa engasga pra dizer eu sou costureira. Exato, é verdade. É porque tem uma visão muito precária do que é ser costureira, entendeu? Quando na verdade ser costureira é uma coisa tão libertadora, porque você pode trabalhar onde você quiser. Sim. Você não depende... Ver os filhos crescendo igual você que viu. Isso mesmo. Tem muita coisa que dá pra você fazer. Você não precisa ficar preso num só lugar também, entendeu? Eu falo que profissão você pode carregar a máquina e mudar pra cidade que você quiser e ter trabalho. Verdade. Olha aí, o poder transformador da costura chega até nisso. Olha, quanto mais eu penso, mais eu vejo que é uma profissão libertadora. É, claro que é libertadora porque você pode fazer qualquer coisa, né, Fer? Você não precisa ficar presa. E outra coisa, é algo que você pode aprimorar e você pode inovar a todo momento. Você não precisa ser uma costureira de pano de prato, você pode ser uma costureira de pano de prato, de necessaire, de vestido de festa, de qualquer coisa, E tanto curso que tem pra fazer, tanta área pra estudar, você desenha, você pinta, você borda, e quando você pensa assim, nossa, já sei coisa pra caramba, vai fazer alfaiataria, aí nossa, aprendi tudo de alfaiataria, agora já fez moda infantil também é uma opção, aí você descobre um outro universo, e nisso tu vai, e tu viu que ela contou no meio da história, da relação dela com a professora dela, e a gente tava aqui falando disso, né, de ensinar, a gente também faz um monte de amizade na internet. A gente sabe que por trás ali do teclado tem uma certa distância, no final das contas elas conhecem um pouco mais da gente e a gente conhece um pouco menos delas, né? Porque elas não têm um canal no YouTube com a cara delas aparecendo. Mas é uma relação de amizade gostosa, igual, né? E a gente, olha, eu vejo muitas vezes o quanto o meu sucesso se completa no sucesso das outras pessoas. Igual a primeira história que eu contei aqui da Raquel, ela já tem um ateliê. Tipo, eu não tenho o ateliê. E ela, vendo um vídeo meu, fez um vestido, começou a chover encomenda, e ela tem um ateliê antes de mim. Então é como se eu tivesse um cadinho desse ateliê. Ela até brincou comigo no Instagram. Ela falou, olha, não vai me cobrar comissão por isso, hein? Super legal. Pois é, eu também não tenho um ateliê. Eu também não costuro mais pra fora. Eu também não tenho mais alunas físicas, né? Porque eu já teve época de eu dar aula em casa. Eu dava aula de costura delivery. Eu pegava a minha máquina e ia para casa das pessoas para ensiná-las a costurar, entendeu? Eu queria era fazer as coisas assim bem fáceis para a pessoa aprender a costurar. Ai, quanto mais você fala, Mayra, mais eu me surpreendo com essa história. Que você inventou foi bastante, né? Eu inventei bastante. Olha aí que ideia. Quem sabe costurar pode pegar a máquina e dar aula delivery. Quer aprender a costurar, minha amiga? Eu vou até a sua casa, levo a máquina de costura e você... Cobro tanto por hora. Isso mesmo. Porque sempre tem quem quer aprender. Sempre vai ter alguém que quer comprar o seu produto. Sempre. Não existe algo que você faça que não tenha alguém interessado. Sim.
E a costura pode salvar a gente de muito perrengue, porque pensa numa coisa que a costureira passa. É perrengue. Sai do bueiro, você tá bem tranquilo assim na rua, pum, sobe um perrengue pra você ter que lidar. Pois é, mas com a costura não tem perrengue que perdure, porque a gente sempre tem... Olha, eu vou te falar uma coisa, que vai juntando de trocadinho em trocadinho, te salva um mês, tá? É isso aí, paga as contas, tá? Pensa que costureira tem os boletos atrasados? Não tem, Só não. se for costureira que ainda não assumiu ali, não pegou o poder pra ela. Porque quando uma costureira se empodera, essa palavra, né, todo mundo usa hoje em dia. Eu sei, eu fico... É um pouco uma palavra É um pouco... empoderamento costureirístico. Isso aí! Quando a pessoa pega esse poder, não tem conta que ela não pague. Exatamente. Poxa, Empoderamento costureirístico. Eu espero que, pelo menos, de todas essas histórias, assim, que quem tá lá na máquina costurando e ouvindo a gente esteja se identificando de alguma forma ou esteja colocando um pensamento positivo na cabeça ou que tenha tido uma ideia, porque acho que o intuito disso tudo, né? Além de entreter a pessoa que está costurando, a costureira que está ali acompanhando junto com a gente, é que ela tenha uma outra visão, que ela tenha um insight, né? E olha que eu acho que no meio dessa conversa, quem estava antenado pôde ter vários insights, tá? Sim, tem muita coisa pra gente aprender. O podcast é legal por isso, né? A gente vai ouvindo, aquilo vai entrando aos pouquinhos na cabeça da gente e a gente pega aí as informações. Eu acho que você também tem uma história legal aí pra contar pra gente, de quem perdeu o emprego do nada, e pense num perrengue, que é quando você perde o emprego às vésperas do casamento. Minha nossa senhora. Conta aí pra gente, Mayra. A Elisânia de Curitiba, no Paraná, ela que perdeu o emprego às vésperas do casamento. E aí ela começa a contar o seguinte: eu tenho contato com a costura desde os 3 aninhos. Morávamos no interior do Paraná, na fazenda em que meu pai trabalhava. A minha mãe fez um curso de costura de 15 dias e comprou uma máquina Eugene e começou a fazer concertos. Trabalhou um tempo com facção de camisetas e quando estava grávida da minha irmã caçula, fez todo o enxoval dela. Olha que motivação, né? Eu imaginava algum modelo e minha mãe fazia para mim altos vestidos e conjuntos, mas eu achava que nunca ia costurar. O tempo se passou e terminei o colégio. Cursei técnico em química e trabalhei por 6 anos em uma fábrica de chocolates da Lacta. Foi um momento maravilhoso. Conheci meu esposo e tudo virou de ponta cabeça. A minha mãe não concordou com meu casamento. Ela tinha máquinas industriais, mas me deixou usar somente as domésticas para costurar muitos tecidos que eu tinha guardado. Não foi problema. Eu que só imaginava os modelos, naquele momento tive que criar e costurar minhas roupas. Assim eu fiz, tudo do meu jeito. Sem conhecimento de modelagem, pegava peças prontas e colocava sobre tecidos. Olha aí! Imaginava um acabamento e ali eu me divertia. Resolvi que faria meu próprio vestido de noivado. Queria vermelho e um modelo oriental. Comprei o tecido, o forro e fiz. Ele ficou lindo! Meu primeiro vestido forrado. Os meses se passaram, a empresa em que eu trabalhava entrou em processo de reestruturação e demitiu muita gente. Eu que estava lá há 2 meses do meu casamento, desmoronei. Tudo foi por água abaixo. A família do meu esposo sempre me apoiou muito e me incentivava. Sem saber o que fazer, meu esposo deu a ideia de comprar minhas máquinas de costura.
já que eu fazia tudo tão bem, pelo menos aos olhos dele, tanto que deveria fazer roupa para fora e tal. Pensei bem e vi que seria uma boa ideia, já que sempre tive sonho de ser estilista. Falei para ele que eu queria máquinas industriais, reta, overlock, galoneira. Ele mesmo fez a pesquisa de preço e compramos. Como as coisas não estavam bem com meus pais, as máquinas ficavam na casa da minha sogra. Decidi fazer meu vestido de noiva. Ele ficou como eu imaginei. Fiz também o da minha sogra e o da minha cunhada. Arrasamos! Quando casei, decidi fazer um curso de costura no Senai, pois para costurar para fora precisa de algum conhecimento a mais. Me apaixonei. Acabamentos, montagem de peças, como deveriam ser. Nossa, vi que havia feito a coisa certa. Decidi começar com costura sob medida, sem ter noção de modelagem. Minha companheira. As minhas professoras foram a Marlene Mukai para as modelagens prontas do site dela e você ver. Para fazer a base de modelagem. Olha que legal. Para mim, foi essencial conhecer a Fernanda. A partir dali, não parei mais. Fiz vestido de festa bordado, vestido de noivas, uau! Como sou apaixonada pelo mundo de costura. Amo! Que história maneira, né? Olha aí, a modelagem chegou pra ela no meu canal, né, junto com a Marlene. São modelagens de estilos diferentes, mas ela só fez a costura no Senai. O curso no Senai dela foi de costura. Aí a modelagem ficou o quê? Por nossa conta. Veja só. Né? Veja bem. Então é possível você aprender modelagem e costura. Na verdade é possível você aprender tudo pelo YouTube, né? Porque tem muita gente qualificada, muita gente com visão diferente. Se você não entende o que uma pessoa diz, a outra você pode entender. O importante é acompanhar, abrir a mente e pegar uma linha de raciocínio e seguir até o fim, para realmente aprender e pôr a mão na massa, né, Fê? Isso, quando a vontade de aprender é grande, a gente segue em frente. Eu, por exemplo, sou inscrita em canais de costura de russas. Eu não entendo uma palavra do que as bichas dizem. É tudo casca. Mas lá tô eu assistindo o tutorial e aprendo muitas dicas de acabamento, coisas que um pulo do gato ali que depois eu mostro no meu canal e a pessoa fala: nossa, que incrível, onde você aprendeu isso? Eu não sei, só sei que eu aprendi em algum canto. É verdade. Tá, e a informação entra na nossa cabeça e eu não sei o que acontece. Eu devo ter uma memória muito boa, mas eu não esqueço das coisas que eu aprendo. Não esqueço. Eu posso passar anos sem fazer aquele negócio, mas se eu fiz um dia, se eu assisti um vídeo, se eu li um livro e alguém tava ensinando um truque de costura, eu falo, Aí depois de anos, aquilo salta da minha cabeça como se saísse de uma gaveta. Puf! Eu falo, acho que eu sei fazer isso. A informação é assim. E eu achava que eu não sabia. Porque enquanto eu não precisei lembrar daquele saber, era como se eu não soubesse. Mas no momento ali da situação, aparece aquele perrengue de costura, você tem que dar um jeito, tem que fazer uma gambiarra na costura muitas vezes para poder embutir um acabamento. O meu cérebro lembra daquele truque. Às vezes eu tenho que lembrar no meu próprio canal. Às vezes eu assisto no meu próprio canal e falo, olha, eu sei fazer isso. Não sabia que eu sabia, não. Eu sei fazer e ensinar. Pois é, às vezes eu assisto um tutorial meu antigo por algum motivo. Eu falo, olha, eu já ensinei isso no canal. Eu nem sabia que eu sabia. Isso é muito bom. E a costura tem esse poder, vai transformando a vida das pessoas. Você veja, a mãe dela não emprestou a máquina industrial, eu sou doméstica. Ô, mãe! Tudo bem, usei a minha doméstica. Eu adoro minhas máquinas domésticas, sabia? Sim, eu também amo minhas máquinas domésticas. Eu tenho uma só.
amo minhas. Já falei no plural, sabe? Eu tô já profetizando aí que eu terei próximas. Mas eu, na verdade, eu usei muito tempo máquina industrial, né? Por causa da fábrica e tudo mais. Então, assim, eu gosto também. eu gosto muito de usar a máquina industrial. E eu tinha uma doméstica de ferro, depois eu ganhei uma outra de ferro, tenho uma pretinha. Eu vou fazendo coleção de máquina, tá? Isso. E eu adoro máquina bem antiga. rica, né? Adoro máquina antiga. Aí ganhei uma máquina no gabinete da minha sogra, agora da minha sogra atual. Maravilhosa. Muito legal essa máquina, daquelas bem antiga mesmo. E aí depois eu ganhei uma máquina da Singer. Ela falou assim, eu achei muito legal porque eu fui numa feira e aí a promotora da Singer falou assim, não, você pode escolher a máquina que você quiser. Cara, é o mesmo que pôr uma criança dentro da Rehab e falar, escolhe o seu brinquedo preferido. Eu não imaginei que fosse assim tão bom, porque eu nunca tinha comprado uma máquina doméstica. Todas as minhas máquinas domésticas eram ganhadas. Ganhei da mãe, ganhei da avó, ganhei da ex-sogra, ganhei da sogra, ganhei, sabe? Uhum. Então, assim, e eu andava costurando umas coisas, não tinha como fazer casinha. Poxa, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito, eu sou uma costureira e não tenho uma máquina que faça casinha. E aí, quando eu cheguei no meu playground, eu falei assim, eu quero essa que faz casinha. Que tem um tanto de ponto, né? Então, com tanto de ponto, com tanto de coisa. Que a gente tem que estudar pra saber todas as possibilidades da máquina. Eu fiquei uns 2 dias calcador, na máquina, costurando um monte de retalho, me deliciando. Parecia que eu era aquelas iniciantes, sabe? Que nunca pegou uma máquina na mão. Foi muito bom. Cara, só costura faz isso na vida de uma pessoa. Eu não conheço nenhuma outra atividade, hobby, profissão, porque costura engloba todas essas coisas, né? Com certeza. Terapia, tudo misturado. Eu não consigo imaginar em outra coisa que promova isso, o brilho nos olhos de uma costureira que já faz isso há anos, só porque agora tem uma máquina cheia dos pontos. Pois é. E a gente descobre coisas, né? Eu recebi da China, escolhi lá no site um kit com 42 calcadores. Aí lá fui eu tacar o nome dos calcadores na internet pra descobrir o uso pra todos. Alguns assim eu já sabia e outros eu falei, pra que raio de coisa que serve esse calcador? Aí você descobre um mundo e começa a estudar aquilo, porque costureira nunca para de estudar, não é mesmo? Nunca para de estudar. A gente tá sempre estudando alguma coisa porque a gente quer aprender, né? E sempre tem o que aprender, sempre. Inclusive, nós temos uma história também sobre isso, e quem vai ler pra nós é você, Mayra. Leia aí é verdade. A nossa história. A Ananda Vasconcelos, de Maceió, ela disse que desde muito pequena, com 8 anos, ela começou a aprender a tirar moldes e fazer curso de costura. E aí ela enveredou a carreira, como diz, para a área de saúde. Só que ela estava muito enraizada na moda e vendia acessórios que ela mesma fazia e revendia algumas roupas. Até que um belo dia, chegando do plantão dela lá, ela olhou para o marido dela, que ela era recém-casada, e disse que aquele havia sido o último dia. Imagina. Olha que decidida. E que a partir do dia seguinte ela ia se dedicar à moda. Imagina a cara do marido, né? Aí ela fala que foi estudar, que fez curso de moda, fez curso de corte e costura, de modelagem e já montou um ateliê. E isso faz quase 10 anos. E nesse tempo, ela fez vários cursos e foi adquirindo experiência e nunca mais parou. Ela diz que estuda até hoje e que ela é produtora de moda, modista, a moda antiga e que ela atende as clientes em casa
com toda a estrutura de ateliê. Já imaginou que demais isso? Olha Ela se só. especializou no segmento infantil e que a paixão dela é costurar para os pequenos. Ela fala que se considera em evolução e que cada dia aprende algo novo e que ela ensina tudo que sabe. E assim ela foi construindo esse lugar nela, no mundo frenético da moda. E ela diz ainda: e nunca me arrependi de ter largado tudo e me dedicar à costura. Olha que demais. Você vê que foi de um dia pro outro. Ela falou assim, acabou, chega. Amanhã serei costureira. Tchau. Bingo, desisto, PT, saudações. Agora quando me perguntarem minha profissão, costureira. Desde ontem que eu decidi. Decidi ontem e hoje eu sou costureira e já tô comprando minhas máquinas e vou montar um ateliê. E você viu, até hoje ela não se arrependeu, tá na melhor fase. Então, ninguém tá fazendo o que gosta. Ninguém se arrepende de fazer o que gosta. É verdade. E você viu, ela continua estudando, igual a gente estava aqui falando. A gente lê livro, revista, até jornal velho. Se fala de costura, a gente lê também. Não importa se é de 1992. É verdade. Falar em livro, eu te falei, né, que eu escrevi um livro e aí, quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a estudar, né? E quando eu acho que meu livro tá pronto, eu falo, poxa, eu podia incluir mais isso, né? Todo escritor fala isso. Aí eu começo a estudar aquilo que eu quero incluir no livro, entendeu? E eu tentei fazer uma coisa assim, meio diferente, né? Entre contar a minha vida e contar algumas coisas de costura. Então eu acho que o livro vai ser bem legal. E se eu conseguir um dia terminar, porque cada hora eu consigo colocar uma coisa, né? Queremos para 2019. Eu espero que o livro ele saia o ano que vem, se Deus quiser. Vai fazer edição 1, 2, 3, 4, daqui a pouco vira até série do Netflix. Trilogia. E a gente vai lendo porque a gente ama estudar. Costureira não para. E eu acho isso muito importante. Porque eu converso com, às vezes, algumas profissionais que estão estagnadas. E elas falam, eu tô frustrada, eu sou costureira, até gosto do que eu faço, sabe? Mas a vida não vai pra frente e as contas chegam e às vezes um marido que se intromete na profissão dela, fala que ela tinha que fazer de outro jeito, aí ela não gosta. Porque costureira também tem isso. Até a gente assumir que o que a gente quer é aquilo, a gente fica nesse vai e não vai. Minha filha, vai, começa a estudar. Só vai. Tá vendo aí a Mayra contando a história dela? Foi que foi. E olha que história, hein, cheia de coisa. Eu já fiz quase tudo nessa vida, minha filha. É isso aí. Eu acho que uma das coisas também que acrescentam muito na nossa jornada é a pessoa ter a mentalidade satisfeita, focada, amando o que faz e muito grata. Eu acho que... Né? Porque às vezes assim, a vida da costureira, de duas uma, ou ela tá estagnada, parada, e ela fala, eu não tô gostando da minha profissão, ou a vida dela tá indo muito pra frente, tá dando tudo certo, e vira aquele turbilhão, e ela fala, meu Deus, não consegui nem tomar banho hoje, onde é que estão as crianças? Igual você ficou aí nessa situação com as suas 43 funcionárias, e, meu Deus, anos sem trabalhar, eu não sabia, esqueceu quando foi a última vez que dormiu. Isso. Né? A costureira fica assim, ela vai do 0 ao 100. Ou ela tá paradona, não tenho cliente, ou ela tá muito louca. E tem costureira também que gosta dessa loucura, né? Parece que é a cachaça dela. É a cachaça, é essa loucura, é verdade. E quem não é viciada nessa adrenalina. Quem diz que costureira é pacata, não conhece, meu amor, a adrenalina de você entregar um pedido, você costurar de madrugada pra conseguir vencer aquele prazo. Nossa, muitas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu fiz isso? E eu acho que uma coisa que ajuda bastante nessa hora é essa mentalidade focada e
ser grata e ser presente para o que faz, ser presente para a costura, para o que exerce e o que gosta de fazer. E acho que nessa hora também o que contribui bastante é a fé da pessoa. Nossa, a pessoa acreditar, a pessoa ter boa vontade. E eu tenho uma história de fé, será a nossa última história do episódio de hoje e eu vou contar para vocês. É a história da Mirtes Andréia de Almeida, de Carpina, Pernambuco. Olá, Fernanda. Eu pedi demissão recém-formada em administração há 8 anos trabalhando na Kodak. A rotina começou a me incomodar, a ponto de eu me deprimir. Então eu resolvi escrever tudo o que vivi durante essa transição. Está tudo registrado em um caderno que se chama Conversa com Deus, pois eu pedia muito a Deus que eu pudesse trabalhar em algo que eu amasse, como o mesmo amor de uma mãe por um filho. É bem extensa a minha história, viu? Eu fui até chamada de louca por deixar um emprego tão bom. É uma história de fé e perseverança. Eu amo conhecer o desconhecido, interagir com pessoas e ajudá-las a serem felizes fazendo suas roupas, realizando seus desejos de vestir sua identidade. Nossa, tu vai me achar muito estranha, Fernanda. Minha história é meio surreal, mas quero te dizer que hoje eu sou uma profissional reconhecida na minha cidade porque eu acreditei em mim. Hoje eu tenho um ateliê e uma loja que se chama Agulha na Malha. Meu carro-chefe é a malharia, mas também trabalho com tecidos. Olha aí a história da Mirtes. Ai, muito legal. Inspiradora, inclusive, né? Sim, a gente se identifica, né? Inspiradora como todas as histórias que te mandaram, né, Fer? Eu gosto muito de ouvir histórias e eu acho que elas se conectam muito bem, que uma história ela acaba entrando na outra e todas juntas, como costureiras, a gente consegue ter êxito, né, em tudo aquilo que a gente quiser. Sim, eu escolhi essa história também porque eu sei que a relação com a fé, o divino, o espiritual, independente de qual seja, né, a religiosidade da pessoa, Jesus, Deus, o que você quiser, isso move a gente. E é uma fatia da nossa vida que se a gente deixar de lado, tem uma hora que a gente começa a se achar estranho, né? Porque a vida familiar vai bem, a vida financeira vai bem, o trabalho vai bem, a saúde vai bem, tá tudo indo bem, mas tu se incomoda com uma coisinha ali, é como se a gente tivesse que buscar ali essa questão de fé e também de acreditar em si mesmo. Foi o que ela falou, né, no final da história. Ela acreditou nela mesma. E olha aí, tá tocando o próprio negócio. Ai, que demais, eu fiquei feliz. Ah, tem uma inscrita também que eu contei a história dela e eu não falei o nome do ateliê dela. E como eu falei agora o nome do ateliê da Mirtes, eu não posso deixar de falar o ateliê da outra, que vai rolar um quê? Um ciúme. Um ciúme. Não é mesmo? Eu não posso dar esse furo com as minhas inscritas. Aguenta aí que eu vou achar aqui no meu texto o nome do ateliê dela. É a história da Verônica. Foi você que leu. E é Vemo Ateliê, o nome do ateliê dela. Pronto, tá feita a propaganda. Tá feita merchan. Ai, Mari, depois dessa conversa todo esse assunto bem legal, a gente já pode seguir para o arremate do nosso episódio de hoje. O que podemos tirar de tudo isso, mais uma vez, é que ser determinado vale muito mais do que qualquer coisa chamada de talento, de dom. Insistir vale muito mais do que ter nascido em um ambiente até mesmo financeiramente favorável, porque as oportunidades somos nós que fazemos. No curso da vida, o que transforma mesmo a nossa história é o trabalho. E a costura, como nós já falamos aqui tantas vezes, é um tipo de trabalho cujas nuances transformam as nossas vidas em diversas esferas. Com a costura a gente aprende a praticar, até acertar. Ela testa a nossa paciência, nosso capricho. Com a costura a gente coloca um brilho nos olhos das nossas clientes, realiza o sonho delas para uma data especial, aquela roupa que elas sempre sonharam. Com a costura a gente trabalha, podendo ver os filhos crescendo, podendo acompanhar cada fase, e eles aprendem a se orgulhar da mãe guerreira que eles têm. A gente paga as contas,
a escola dos meninos, constrói a casa, viaja. E para completar, com a costura, a gente fica feliz, realizada de fazer o que ama e de se renovar a cada nova costura concluída. Então, o meu desejo é que nesse momento a gente tenha ali um pensamento de gratidão, porque a nossa profissão de costureira é mesmo um tesouro e transforma de verdade as nossas vidas. E eu quero agradecer demais a presença da Mayra aqui com a gente, com o seu bom humor, uma pessoa de vida, de alto astral. Ai, Mayra, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, Fer. Obrigada. Espero que eu tenha inspirado outras pessoas a se superarem e que elas consigam enxergar que elas realmente podem fazer quase tudo, porque esse é meu lema, né? Você pode fazer quase tudo que você quiser. Ai, que demais. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente praticamente já se sentiu como? Assim, as amigas íntimas uma das outras. Íntimas, isso mesmo. Ai, que delícia. Deixa os seus contatos pra gente, porque agora a gente ouviu a sua voz. Quem não te conhecer vai ver também o seu rostinho, que além de tudo a bicha ainda é bonita. Pense numa mulher bonita. Deixa aí o seu canal pro pessoal conhecer lá o seu rostinho no vídeo. É só procurar na internet, Faça Quase Tudo. Então, Faça Quase Tudo, tá lá no YouTube. É um canal dedicado a descomplicar essa coisa da costura e da modelagem. Quero ensinar sempre de um jeito mais fácil, mais prático, para cair a grande ficha e você deslanchar aí na modelagem. E tem no Facebook também, Faça Quase Tudo, onde eu tô fazendo live toda terça-feira às 8 horas da noite. Eu tenho ensinado alguns pulos do gato e cada terça-feira a gente trata de um assunto e tem sido bem legal. Ai, que demais. Recomendo super o canal da Mayra. Também tem as lives no Facebook da Maximus, no canal da Maximus também. A Mayra tá botando a cara no mundo. É verdade. A gente fez um projeto que chama Vem Costurar Comigo na Maximus Tecidos e foi muito legal. E basicamente todas as roupas eu usei uma camiseta para ensinar como fazer a modelagem, desde macacão, vestido, blusa. Foi super legal. É uma visão diferente para quem não sabe fazer modelagem, quer aprender e quer pelo menos ter uma base, né, para fazer alguma coisa. E é o que eu falei, foi como eu comecei, foi como a minha experiência de vida que eu fiz tudo isso. Então eu acho que se eu conseguir, muitas pessoas também podem conseguir, né? É isso aí, é bem costureira raiz, nada de costureira Nutella. Costureira raiz aqui. É isso aí. É isso aí. E eu agradeço a companhia de cada uma de vocês aqui com a gente. Muito obrigada por serem nossas ouvintes tão queridas, tão carinhosas nos comentários. Compartilhem o link da nossa rádio, mostre para suas amigas costureiras, mostre para quem trabalha, para quem estuda moda, para quem vai ouvir a nossa rádio com um fone de ouvido ali entre um transporte e outro. Vamos espalhar e dominar o mundo com a nossa rádio da costureira. Agradeço demais mesmo a presença de todas vocês e encontro vocês no próximo podcast. For your